Eu aqui afirmo sem medo de errar, não houve no mundo uma ação penal com tanta transparência e publicidade como essa ação penal. Nenhum país do mundo transmite interrogatórios, oitiva de testemunhas para toda imprensa e sociedade acompanharem. Como se glória houvesse na traição, seguidas afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América. Tendo como consequência, assim que se iniciar, e na verdade a consequência já se iniciou, um grandioso prejuízo aos nossos empresários e a possibilidade de perda de milhares e milhares de empregos de brasileiros e brasileiras. A insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas ao Brasil, com a implementação e o incentivo à implementação dessas tarifas e agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras, tem por finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil e que, para desgosto desses brasileiros traidores, não ocorrerá. O presidente da República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí, ao ser indagado, diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é conduta vedada. E ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou novamente um pedido de liberdade apresentado pela defesa do general Braga Neto. Informação da Luísa Martins, e eu chamo ela para a tela. Luísa, conta o histórico para a gente, porque não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes nega a soltura de Braga e mais, o que alegou a defesa dele para que haja soltura neste momento. Lembrando, Walter Braga Neto foi preso depois de indícios de que ele teria tentado interferir no processo da delação premiada de Mauro Cid. Obter algumas informações, chegou a telefonar para o pai de Mauro Cid e também havia, pelo assessor dele, um quadro onde havia pontos da delação premiada, ou seja, ele tinha uma tentativa de conseguir informação em primeira mão, informações que ainda são sigilosas. Uribe, Braga Neto foi preso em dezembro, né? Respondendo a sua pergunta para esse breve histórico, foi preso preventivamente em dezembro, devido a esse contexto que você citou. Ele teria tentado, então, acessar trechos da delação premiada de Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, na tentativa, segundo as investigações mostraram, de se preparar, né, para o que estava por vir, se preparar para uma eventual operação, por exemplo, da Polícia Federal no âmbito dessa investigação. Ao tentar acessar uma delação sigilosa, o que se tem, né, como tradição, digamos assim, entre os investigadores, é um típico caso, né, de obstrução de justiça, porque a pessoa pode saber ali o que o delator falou a seu respeito e, eventualmente, até agir para destruir provas, né, ou de alguma maneira atrapalhar o desenrolar das investigações. O próprio ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão de hoje, Uribe, negando, decisão de agora há pouco, minutos atrás, negando soltar Braga Neto,
ele faz esse histórico, né, e diz que, pelo menos em outras 3 oportunidades, já havia indeferido pedidos de soltura feito pela defesa de Braga Neto. Uma negativa foi em 20 de fevereiro, outra em 22 de maio e antes dessa de hoje, a mais recente havia sido em 16 de julho. Nesse novo pedido que foi feito em 25 de julho, Uribe, a defesa de Walter Braga Neto alegava que havia uma espécie de violação ao princípio da isonomia, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, na ocasião, ainda estava cumprindo apenas medidas cautelares, né, como a tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. Braga Neto, a defesa de Braga Neto, né, alegava no Supremo que, por uma questão de igualdade, deveria ser beneficiado também com essas cautelares que são alternativas à prisão preventiva. Na ocasião desse pedido, ainda não havia sido decretada a prisão domiciliar do ex-presidente, né? Então, o que Braga Neto tinha de informação é que Bolsonaro estava com medidas mais brandas, digamos assim, do que a que estava sendo aplicada a ele, que está preso, então, desde dezembro, em caráter preventivo, né? E isso foi levado, né, para o ministro Alexandre de Moraes para dizer, olha, se Bolsonaro está só cumprindo medidas cautelares com tornozeleira eletrônica, ainda tem uma certa liberdade ali de sair em determinados horários, embora tenha que voltar para casa, né, no período noturno, eu também quero. Então, Moraes analisou esse pedido e disse que não viu sentido, porque a prisão preventiva de Braga Neto diz respeito apenas às condutas de Braga Neto, né? Não é porque eles são réus no mesmo núcleo da ação penal da tentativa de golpe de Estado que eles têm direito a exatamente as mesmas deliberações ali em termos de medida cautelar. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, antes de decidir, pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República e tem um trecho interessante dessa manifestação da PGR, Uribe Tainá. O procurador-geral diz o seguinte, que eu estou procurando aqui exatamente o trecho que eu quero citar. Não consigo achar aqui na decisão agora, porque a gente está lendo ao vivo aqui com vocês, mas em palavras gerais, o Paulo Gonet diz que as situações fáticas dos dois são diferentes, que não tem nenhum tipo de obrigatoriedade de o judiciário conceder o exato mesmo tratamento a todos os investigados, porque cada investigado, embora todos sejam réus na mesma ação penal, cada um tem um papel diferente nessa investigação. Então, Braga Neto tentou, segundo a investigação, obstruir a justiça tentando pegar ali, né, trechos da delação sigilosa de Mauro Cid. Isso não aconteceu com Bolsonaro, então não teria porque os dois terem exatamente os mesmos benefícios, né, ou o mesmo nível de cautelaridade. Essa é a expressão que Paulo Gonet usa. Moraes seguiu esse entendimento, então, e pela 4ª vez negou a soltura de Braga Neto, que continua preso preventivamente, sem expectativa, então, de liberdade. Uribe.